Bem-vindos à sexta edição das nossas Conversas com Iniciativa. E hoje temos o Daniel Moura, que é também um ilustre membro da Iniciativa Liberal, e já vamos conhecer um bocadinho mais sobre ele. Daniel, antes de tudo isso, és não só da Iniciativa Liberal, como também és da Madeira, como nós. Conta-nos um bocadinho da tua história e quem é o Daniel. Bom, em primeiro lugar, muito gosto pelo convite, muito gosto de estar aqui, colaborar convosco. Iniciativa Liberal Madeira, um projeto muito interessante, vocês estão a crescer muito bem e nota-se que a Madeira também está a aceitar cada vez mais o ideário liberal e é muito mérito vosso. Bom, eu tenho 44 anos, tenho um filho, trabalho na área da tecnologia, endereço projetos essencialmente na área da inteligência artificial para indústrias como Financial Services e Telco. Trabalho na maior empresa de tecnologia do país, que é a Nova Bassel Focus. Saí da Madeira em 1997. Isso vai um bocadinho atrás para a gente conhecer que era. Sou amante do desporto, joguei hockey patins em três clubes da Madeira. Joguei badminton. A minha irmã é a primeira portuguesa a atingir os Jogos Olímpicos em 2008. E é um feito também para a região. Quando foste para lá, tu fizeste faculdade lá? Fiz faculdade lá, que é uma das nossas problemáticas. Na tua altura também só havia a Universidade da Madeira, certo? Verdade. E com muito poucos cursos. Com muito poucos cursos. De engenharia, informática, havia um curso equivalente, mas não me daria a projeção que eu procurava para a minha carreira, pronto. E pronto, sim, fui para Lisboa para fazer essa minha formação académica. E em Lisboa, o que é que foi mais difícil para ti nessa transição da sainha da mamã, da família, para um novo mundo? Eu devo ser bastante honesto contigo e devo-te dizer que foi muito complexo os primeiros tempos, principalmente porque o contexto social era muito diferente. Portanto, eu passo de uma ilha pequena, de um contexto pequeno em que toda a gente se conhece, e para o bem e para o mal, toda a gente se conhece. Tem coisas boas e coisas más. Sim, mas há uma certa ternura de familiaridade, não é? É, sem dúvida. E depois o sentido de pertença. Eu senti que não pertencia ali. Exato. Ainda hoje tenho um bocadinho essa sensação, apesar de já ter vivido em vários países e ter também desempenhado outras funções profissionais fora do país. Vivi sempre na Madeira ou em Lisboa, no território nacional, mas não tenho o sentido de pertença, eu não pertenço ali. Portanto, a música dos Napa encaixa que tem uma luva. Encaixa que tem uma luva. Muito bom. Acho que é uma música que... Eu vou-te contar que a primeira vez que estava a ouvir, este Festival da Canção foi muito eclético, muito diferente. E a pastas tantas aparece a música dos nossos madeirenses e a música chamou-me a atenção pela letra. E eu ainda não tinha percebido a páginas tantas no decorrer da letra. Há várias menções à Madeira. E eu ainda não tinha chegado a essa parte, já me tinha chamado a atenção porque realmente a letra é uma letra muito... que traz essa tal... É muito turbulenta e traz muito o saudosismo, principalmente quem está deslocado dentro do território. Mas voltando um bocadinho à tua pergunta, o sentido de pertença, e depois de repente é como se fosse um português a chegar a Los Angeles ou Massachusetts em 97, 98, 99, não é? Quer dizer, a diferença era enorme. Eu já ia muitas vezes ao continente por causa do desporto, mas ia e vinha, não vivia. E realmente a diferença de viver em Lisboa e viver na Madeira é completamente diferente. E sentia um pouco, mas depois também a resiliência de ser ilhéu faz com que tu consigas também avançar e concretizar os teus objetivos. Muito bem. Então, conta-nos como é que chegas à Iniciativa Liberal. O que é que te atrai? Se já tinhas algum passado político? Conta-nos um bocadinho como é que chegas a esta nova Casa Azul. Sim, eu vou passar rápido pelo passado político, porque esta parte é muito mais interessante. Que é, eu desempenhei algumas funções, desde Jotas, conselhos regionais, conselhos nacionais, e associativismo estudantil, onde fui presidente da Associação de Estudantes também, e pertencia à Associação Académica de Lisboa.
Mas em 2016, quando eu regresso, e é quando do nascimento do meu filho, regresso a Portugal, e teve um convite de um liberal que se chama Pedro Martins, que infelizmente está um pouco afastado por questões pessoais e profissionais, mas o Pedro convidou-me na altura a conhecer um projeto liberal, um novo partido, que estava a organizar um summit no Mercado da Ribeira, no Porto. Desculpa, nem em Lisboa. Um time out em Lisboa. Sim. E eu junto-me a esse summit e de repente dou de mim a ouvir um primeiro-ministro estoniano, liberal, jovem, portanto, fresco. Não era só de malta portuguesa. Não, o summit era um summit aberto, internacional, organizado em Portugal, pela Iniciativa Liberal, pelos fundadores. Alexandre Krauss, por exemplo, era um dos indivíduos que estavam lá, com quem eu privei durante esse summit. E esse foi um momento, para mim, muito importante, porque eu estava um pouco cético, mas ao mesmo tempo queria ouvir algo diferente. Já lia muito sobre o ideário liberal, tinha algumas dúvidas se era liberal e saí daquele summit de um dia convicto que, de certeza, que não seria neoliberal, nem socialista, nem social-democrata. Era claramente um liberal. E porquê? Porque eu revi-me naquelas horas daquele summit a disrupção de um projeto político que poderia reposicionar Portugal na Europa, que podia reposicionar a oferta que Portugal pode ter para os jovens, reposicionar Portugal para a educação, para uma educação melhor. Eu acho que nós temos até uma educação melhor, talvez não seja esse o maior problema que nós tenhamos, mas uma melhor educação também, para capitalizar o capital humano que nós temos. Mas no que concerne à habitação, a mudança, não é que a qualidade da educação seja má, mas é o formato dela, é uma educação, ainda está um pouco num formato terrorista, de não olha para o lado, não colabora, não copia, impede ainda um bocadinho esta iniciativa, Concordo. esta dinâmica individual, e aí acho que seria. Concordo, mas entre todos os problemas que nós temos em Portugal, talvez esse seja, não seja um dos os mais complexos, até porque acho que o capital humano que nós temos versus o capital físico que nós não temos, poupanças, nós temos dos níveis de poupanças mais parcos da Europa, temos muito pouca capacidade de atrair investimento estrangeiro, e também podemos falar um bocadinho sobre isso, também tenho uma lente muito fina sobre isso. Eu acho que entre estes dois fatores do capital humano e o capital físico, acho que o problema não está no capital humano. Aliás, nós quando nos comparamos com países do leste da Europa e países que estavam muito atrasados em relação a nós no que toca a capital humano, ou seja, a formar pessoas, quadros superiores, nas áreas, principalmente nas áreas da tecnologia, nas áreas da educação, nas áreas das ciências, tu consegues ver rapidamente que a partir do momento que estes países conseguiram também elevar o capital humano e atrair capital de investimento ou capital físico através do investimento, porque o nível de poupança, infelizmente, o bloco soviético rapou, essas economias subiram. E a nossa não tem um problema de capital humano, tem um problema de capital físico e, pronto, infelizmente os nossos impostos também não promovem isso. Pronto, eu fiz esse summit e eu saí com a convicção de que tinha que retirar a minha militância do partido que fazia parte, e retirei. Fiz um interregno de cerca. Também tinha muito esta certeza que não queria juntar logo ao partido, portanto acabei por estar por fora, em grupos informais, a fazer parte de algumas movimentações internas do partido, e até fiz parte de algumas campanhas, sem ser membro, e chegou um momento em que, claro, tinha que ser membro, e foi no início da pandemia, em 2020, que me tornei membro, apesar de já vir a acompanhar informalmente, e às vezes até como observador de alguns grupos de coordenação local, principalmente em Lisboa, e até ter dinamizado a criação de alguns informalmente, nunca formal. Como se fosse um independente, não é? Sim, mas nós crescemos cada vez mais pelos independentes. Primeiro as pessoas chegam, é um bocado aquele meio do desconhecido, não é? Primeiro chegam para ver o que é, como é que é, quem são as pessoas, qual é a dinâmica. E depois então, sem ter que ser, ok, isto faz sentido. Sim, e houve momentos do partido, e
e esses momentos não podem ser esquecidos, são momentos que catapultam o partido para o crescimento dos membros, a partir das bases, e esses momentos são essenciais para pessoas como eu, que estão um bocadinho à espera de entrar, se convencerem ou serem convencidos de que o projeto liberal é um projeto que faz sentido a Portugal, e faz. Nós somos, o liberalismo faz falta a Portugal, e acho que nós somos o único partido capaz de entregar essa promessa liberal e que traz políticas novas, não é? Sem novas dúvida. Para além daquilo que já temos estado a viver nos últimos 20 anos. Sim, sabe, eu dando o testemunho pessoal, que acho que é muito mais interessante do que estar aqui a repetir palavras dos outros. Eu sou o resultado do elevador social, portanto eu acredito na assinatura política da Iniciativa Liberal assente em elevador social, meritocracia e transparência, porque a minha vida é pautada disso. Portanto, eu consegui, a muito custo, não te vou dizer que não entrei no elevador social no terceiro andar, no quarto andar, entrei no resto de chão, ou talvez no menos sem problema nenhum, mas consegui ir passando de andar em andar e subi. Hoje posso dizer que tenho uma boa vida. Também a meritocracia teve, portanto, nas empresas onde eu tive, senti que a meritocracia fez parte do meu percurso. Não vou chamar de sucesso, do meu percurso. Sempre que eu senti que não acontecia, também saí e procurei outras alternativas. Portanto, eu não estou na mesma empresa há 30 anos ou 20 anos. Portanto, tenho 4 empresas na minha carreira. E talvez por isso também já seria um pouco liberal nessa altura, ou seja, por achar que a meritocracia é algo que deve diferenciar. Não é só isso, e eu acho que também tem um pouco a ver, eu reconheço-me um bocadinho nas tuas palavras, que é, sim senhor, nós estamos a fazer o nosso trabalho muito bem feito, mas quando sentimos que não há uma evolução na própria organização e que as coisas não estão a acontecer, temos muito este espírito de começar a carburar por dentro. Não mexe. Dizer, não, isto já não tem espaço para mim. Eu costumava dizer, eu já cresci para além deste navio, já não posso continuar aqui. E depois é o tema da transparência, que eu acho que é uma coisa que pauta muito também para a minha forma de estar, e eu até, enquanto membro da Iniciativa Liberal, e nós passamos há pouco tempo por uma fase interna, um momento interno de eleições, e eu ouvi muitas pessoas norte a sul do país, dos diferentes grupos de coordenação e núcleos, uma assinatura que está colada à minha pessoa é a questão da transparência. Eu digo o que penso de forma livre, que é bom, e acima de tudo sou da Iniciativa Liberal, e isto não há mais transparente que isso, que é, eu sou um membro que pauto pela transparência e acima de tudo quero que... Tudo para construir, não é? Tudo para construir, sim, completamente. Bem, e em que é que tu achas que as políticas liberais se diferenciam de tudo o resto que há no mercado? Olha, eu, Sara, antes disso, se calhar fazer aqui um pequeno preâmbulo sobre um tema, que é, eu acho que nós em Portugal temos um problema grave que tem que ser combatido, e eu acho que a Iniciativa Liberal é neste momento o único partido que consegue combater isto, que é o populismo. Nós temos falta de literacia política, literacia económica, financeira, e fruto dessa literacia, quer dizer, esta semana tivemos aqui na campanha na Madeira, que foi um prazer já agora ter partilhado a estrada contigo e com o Martim, Margarida, o Gonçalo, toda a gente, não é? A Helena, o Carlos, toda a gente. Mas foi nosso. E nós sentimos que as pessoas olham um bocadinho para os partidos como clubes de futebol, como se fosse algo estanque que está na vida dessas pessoas, que tatuam o símbolo no braço e que vão ser daquele partido até ao fim da sua vida. Ouvimos isso várias vezes. E eu acho que isto tem muito que ver com o facto das pessoas ainda não terem acesso, e depois já lá vamos porque é que eu acho que as pessoas não têm acesso ao ideário político. Para dar um exemplo, há uma amiga minha que se chama Mafalda Cordeiro, que escreveu um livro muito interessante que eu costumo recomendar, e já agora aproveito este podcast para recomendar esse livro, que é o Política para Crianças, que é um livro que eu ofereci ao meu filho, a Mafalda acabou por oferecer ao meu filho, e uma amiga minha, a Gisela Ribeiro, predisposta pessoa, me ofereceu, que é um livro muito interessante que fala sobre o que é que são os regimes,
democráticos e não democráticos, quais são as correntes ou as ideologias comunistas, socialistas, social-democrata, neoliberal, liberal, whatever. E depois regimes semi-presidencialistas, totalistas, parlamentares, monárquicos, semi-monárquicos. Há ali uma definição muito clara sobre o que é a política na Europa, principalmente no mundo, mas na Europa. E eu olho para aquele livro, é um livro que é passível de ser lido pelo meu filho de 9 anos, e ele já o leu. E eu olho para esta geração futura como uma geração, talvez não a do meu filho, mas aquela que está a chegar à idade adulta, como uma geração-chave para começar cada vez mais a entender aquela que é a mensagem do nosso ideário liberal, como um ideário de referência ou de diferenciação, porque na realidade é uma política que mitiga a desinformação. Uma das coisas que eu mais admiro na iniciativa liberal, e atenção, eu digo isto, mas calhar alguns que nos vão ouvir vão dizer, mas isso não acontece sempre. É verdade, não acontece sempre, mas na maioria das vezes a iniciativa liberal tem uma mensagem muito completa, explica o porquê. Nós vamos aos nossos programas, e já agora, parabéns, excelente programa desenhado para a Madeira. Eu li aquilo, uma ponta à outra e fiquei, ainda basta para ver pelos artigos que eu escrevi. E depois também acabaste de dar feedback. Eu lembro que tu chegaste a dar feedback num ou dos temas. Sim. Que infelizmente já não conseguimos enquadrar porque já tínhamos. Não, mas está muito bem redigido, muito bem preparado. E eu acho que os políticos têm uma responsabilidade de fazer uma educação em redor daquela que é a literacia política. E só não o fazem porque essa forma de estar, essa forma de passar a mensagem, esse soundbite facilita o populismo. E nós estamos a viver momentos de enorme populismo na política portuguesa. Bastante perigoso nocivo mesmo. Eu diria que o populismo, a par da desinformação, são os dois grandes temas neste momento que vão contribuir mais para o deteriorizar das instituições políticas. Portanto, a grande diferença que eu acho que a iniciativa liberal tem neste momento como projeto político nacional é este tema da informação política. Eu dou-te um exemplo. O caso das 330 freguesias desagregadas da Lei Relvas, acho que é um excelente exemplo de uma lei que nós tentámos travar e que agora foi para o Constitucional e que nós justificamos porquê. Qual é o impacto financeiro e humano e material que tem uma medida destas, a desagregação de 330 freguesias. E eu acho que um partido que se dá ao trabalho de informar cria um contexto de diferenciação, e eu acho que essa é a diferença, esse é o caminho, e essa é a grande diferença da iniciativa liberal para os outros que respondem à tua pergunta. Sem dúvida. Aquilo que eu encontro muito eu nunca fui de outros partidos, embora tivesse sido muitas vezes eu vou dizer, admoestada. Assediada para o fazer, mas eu tenho um pequenino defeito ou vantagem de que quando me meto numa coisa, eu tenho que efetivamente estar apaixonada, acreditar profundamente naquilo que estou a fazer, senão não consigo estar com meio. Isso nota-se bastante. Ou estou, ou não estou. Pronto. E então nunca tinha estado em nenhum partido, nunca. Porque havia coisas que eu identificava muito à direita, outras coisas que eu precisava de buscar à esquerda, como as liberdades de decisão, certas liberdades individuais, que eu não conseguia conceber que não tivessem, não é? Que alguém tivesse a mandar, ou que alguém tivesse a coordenar. E quando chega a iniciativa liberal, eu... mas isto é mesmo isto. Isto existe. Pode ser de um lado e do outro, posso ir buscar um lado e do outro. Isto é impecável. Não é direita, não é de esquerda, é liberal. Não é? Como a t-shirt. Era um dos nossos primeiros slogans. Certo. E o que é que tu achas que gostarias de deixar como legado depois de nós passarmos esta trajetória? Estamos numa fase que estamos em crescimento, mas um crescimento lento, um crescimento sustentado. O que é que tu achas que daqui a 5, 10 anos gostarias de olhar para trás e pensar, ainda bem que fiz parte daquilo? Eu gostava muito que a iniciativa liberal fosse-nos
e que trabalhasse para nos próximos 10, 15 anos ser governo em Portugal e liderar um governo em Portugal. Nós, muito provavelmente, nas próximas legislativas, poderemos ser solicitados a fazer parte de algo, seja de uma maioria parlamentar ou essas decisões competem aos órgãos do partido, mas é provável que, fruto do crescimento que nós tenhamos, que haja aqui algum namoro, principalmente pela direita, pela AD. E eu acho que esse é um passo importante para a iniciativa liberal, porque a partir do momento que tu passas a fazer parte do arte da governação, também estás a condicionar a governação com o teu ideário liberal. Okay? E há bandeiras do nosso partido que são importantes e que vão transformar o Portugal. Nós termos escrito em Constituição a nossa progressão de escalões de IRS é algo que nos limita muito. E eu acho que, e é uma das nossas maiores bandeiras, que é porque é que se paga tantos impostos em Portugal? Porque é que um casal que tem um filho maior de idade numa faculdade, como nós ouvimos na Rua Fernando Amela desta semana, um casal que tem um filho na faculdade a estudar no Escoteiro em Lisboa e estão empregados na Madeira, ele empregado de armazém, armazenista, ela funcionária pública, educadora de infância, como é que estas duas pessoas, casal, trabalhador, que paga os seus impostos, não consegue ter poupanças. Aquele rapaz, ao nos contar aquela história, e o João Coutinho estava connosco na rua, o João é fantástico a fazer campanhas, é uma pessoa muito empática, é uma pessoa que não quer fazer quantidade, quer fazer qualidade, e senta-se e ouve, e foi fantástico ouvirmos aquela história, porque é só mais um exemplo de como é que é possível um casal que tem um filho a estudar na faculdade, ou seja, está a trabalhar para criar capital humano para o país, e que é trabalhador, pagador de impostos, e não consegue ter poupança. O rapaz estava mesmo resignado. Como é que é possível? Não consigo. Sim, tu queres fazer evoluir, queres comprar tal coisa, queres comprar casa. Queres comprar casa, queres comprar um bom carro, é legítimo. Queres fazer uma boa viagem, é legítimo. Queres melhorar a tua formação pessoal, é legítimo. Eu acho que se nós chegarmos a um ponto, e repara, não me compete a mim estar a comentar se o melhor é termos ministérios ou termos secretarias de Estado ou termos em contraponto apenas e só algum acordo parlamentar. Aquilo que eu acredito é que no momento em que nós tivermos, influencias as políticas, e eu acho que nós neste momento, pela maturidade que tivemos e provámos nos últimos meses, mas isto não é de meses, isto é um trabalho de anos, estamos com uma maturidade na política nacional que nos vai permitir ter essa abertura em breve, eu acredito. Houve essa conversa está-me a remeter para muitas conversas que tínhamos. Aqui na Madeira, nós somos oposição, não é? Naturalmente. Não estamos minimamente, ou nunca tivemos até agora, minimamente em posição de influenciar uma governação, embora do ponto de vista da Assembleia se tende sempre com projetos de lei, etc, etc, com essas iniciativas, influenciar ou trazer algum tema à discussão, mas efetivamente é uma das coisas que nós sentimos frustração, é que efetivamente a Iniciativa Liberal não está desenhada para ser um partido de reclamação, para ser um partido do inconformado e do resingão. Nós somos um partido de soluções. Do voto fútil. Exatamente, do voto fútil, que foi um artigo já agora que o Daniel escreveu. Nós somos um partido de soluções. Ok, temos um problema, vamos analisar. As soluções são esta. Daí que para nós estarmos na oposição é extremamente frustrante, porque não temos essa capacidade e somos pessoas que... Vamos ver o que é que sai da geometria. Exatamente, é verdade. Estamos a gravar no dia 20... a 45 minutos de fechar a... 23, exatamente. A 45 minutos de fechar a urna. Mas dizia eu, não conseguimos ainda ter esta influência. Claro. E eu tenho perfeitamente consciente que todos nós na Iniciativa Liberal
estamos habituados no nosso dia-a-dia, porque somos todos profissionais, normalmente profissionais de muito gabarito, de muita reputação, que aliás foi das coisas que eu mais... Nós tínhamos aqui esta perspectiva da Madeira, que já tínhamos pessoas muito válidas. Mas depois, efetivamente, quando tu vais a uma convenção, ou quando estás incluído numa lista, como eu tive para o Conselho Nacional, sim. e conheces os teus pares da tua lista, e pensas, uau, mas isto é tudo gente incrível. É tudo gente com uma capacidade de trabalho, uma capacidade de pensar, uma capacidade de análise, uma capacidade de discutir, de chegar a um consenso. Eu fiquei verdadeiramente embasbacada, é mesmo esta palavra, com a qualidade das pessoas que temos na Iniciativa Liberal. E digo-te mais, Sara, o teu testemunho é interessante, e eu até vou adicionar assim, uma camada acima dessa, que é, nós também, e repara, nós somos um partido jovem, não temos nem 10 anos, e eu acho que é mesmo muito importante nós também termos um bocadinho de consciência que estamos a ter dores de crescimento. E alguma dor de crescimento passa muito por, eu vou pôr algumas aspas, bairrismo, não é? Eles e nós e os outros, e é muito importante eu próprio deixar esta mensagem, que é muito importante nós, acima de tudo, sermos da Iniciativa Liberal. Independentemente de gostar disto ou de gostar daquilo, ou não concordar com aquilo. Porque isso vai haver sempre, e vai existir sempre, e isso é muito saudável no partido, porque nós não somos um partido igual a outros, que tem uma liderança só, ou que tem, nós temos uma liderança emergida na última convenção, mas nós não temos um partido que só pensa numa só pessoa. Portanto, há várias corridas de opinião. Em ideias, que é a grande diferença. E essa é a grande diferença. E eu acho que, acima de tudo, para nós termos um projeto de Portugal mais liberal, nós precisamos mesmo de uma iniciativa liberal coesa. Não tem que estar toda agregada da mesma forma e a convergir da mesma forma, coesa, que é, como diziam os ingleses, we agree on disagree. Às vezes é mesmo importante não concordar. Mas depois... Porque isso traz um aporte de perspectivas absolutamente rico. Este partido tem isso, e há outros partidos que não têm. Eu tenho amigos muito bem posicionados nos maiores 2 partidos nacionais, e que me dizem que realmente esta é uma grande diferença do nosso partido. E remetem sempre para o facto de ser, para o idadismo, não é? Para o facto de sermos um partido novo. Eu acho que não, eu acho que tem muito a ver com as pessoas que fazem parte do partido. A natureza do partido é esta. Tenhamos nós juízo, energia, deixemos de parte os egos, e para construir um partido melhor, a partir das bases. Eu acho que nós temos que crescer a partir das bases, temos que ser um partido mais forte, e faço os votos que vocês estão a fazer um trabalho excelente, e eu acho que fruto desta campanha da última semana, eu acho que o número de membros vai crescer na IEL Madeira, de certeza. As pessoas que se identificaram, nós fartamos de trocar mensagens esta semana, pessoas que, eu gosto da Sara, já vi a Sara, foi uma surpresa de ver a Sara nas listas. Portanto, é importante também aparecer pessoas novas e diário novo, e eu acho que isso é fundamental, e acho que vai ser bom para o partido revitalizar-se também assim. E há uma coisa ainda dentro desse âmbito que eu também gostava de falar, e gostava também de deixar aqui como uma espécie de testemunho, uma espécie de consciência, de ganho de consciência, que aconteceu esta semana também nesta campanha. Alguém que era um membro ativo e de repente diz, olha, só para dizer que eu vou sair dos grupos, tal. Passou-se alguma coisa, alguém disse alguma coisa, e quando vou falar com a pessoa diz-me o seguinte: e aquele deputado não sei quantos da Iniciativa Liberal a nível nacional disse uma coisa que eu não concordo e não posso tolerar, e como tal vou sair. Quem diz isto não percebe o que é ser-se liberal, porque é natural que dentro de um partido liberal, e aliás é das coisas que eu mais adoro na Iniciativa Liberal, é que nós temos um range de pessoas que vais desde o liberal social sim. até ao libertário mileísta, etc. Não é? Tens aqui um range fantástico, que traz um aporte de ideias, de perspectivas fantásticas, assim as pessoas consigam conversar, ouvir a perspectiva do outro, chegar a um conceito. Agora, nunca podemos pensar ou achar que vamos todos pensar a mesma coisa, vamos todos dizer a mesma coisa, vamos todos ter a mesma posição perante determinados temas. Claro que não.
Mas isso é uma das requisas de sermos Claro, liberais. claro. É eu aceitar que o outro pensa diferente de mim. Agora, nos grandes desenhos, nas grandes linhas estratégicas, estamos de acordo com o caminho é este. Isto é que interessa. Pegarmos em pequeninas coisinhas, minudências, é absolutamente... Cheguei a ouvir naquele tema da desagregação das freguesias, eu cheguei a ouvir um autarca da Iniciativa Liberal, em janeiro, acho que foi em janeiro ou dezembro, dizer qualquer coisa do género, pá, não dá, não é? Aquelas populações precisam de uma junta próxima e eu disse, olha, lamento, eu discordo, eu acho que isso vai ter um impacto de milhões de euros ao erário público anualmente e eu não concordo com essa medida. E foi no meio dessa conversa que concluímos que, se calhar, a forma como outros países do Norte da Europa, e não vamos falar nisso, estamos com pouco tempo, como se organizam, é que é o mais correto. E lá está, foi nesta divergência de ideias que nasceu aqui uma conclusão comum. Olha, esta forma não está a funcionar, esta também não, então vamos criar uma terceira, não há só eu acho que nós temos muito isso. Olha, Daniel, muito obrigado por teres estado aqui connosco. Já esgotámos, infelizmente, o nosso tempo. Passou rápido. Uma conversa rápida e fugaz, mas muito profunda. Muito obrigado por teres vindo e até breve. Beijinho. Obrigado. E vocês, até o próximo episódio. Tchau. Obrigado. Pode Iniciativa Liberal.